Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, e a gente começa com um projeto que foi protocolado de autoria do vereador Paulo Gaspar. A gente lembra que os vereadores protocolam os projetos e aí depois eles passam a tramitar, passam pelas comissões aqui da Câmara Municipal, para depois, se forem aprovados em 2 discussões, é que eles são encaminhados para o prefeito e sancionados. E um deles é o que institui o Manual de Manutenção de Obra Pública em Campinas. A reportagem é de André Aranha. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Gaspar institui o Manual de Manutenção de Obra Pública em Campinas. Devem conter no manual informações técnicas necessárias à manutenção da obra e de materiais utilizados. Também as informações relativas à sua utilização e à rotina de manutenção periódica. Que a gente tenha o cuidado e o respeito com o dinheiro do pagador de impostos, né? Que a gente sabe que investe tanto nas melhorias e muitas vezes a gente não tem essas melhorias. E muitas vezes faz uma obra de acordo, mas devido ao abandono, depois para se recuperar essas obras custa muito mais caro. Então, se houver uma manutenção periódica, a gente vai manter o prédio em condições e também vamos respeitar o dinheiro do contribuinte. O projeto foi apresentado, segundo o próprio vereador Paulo Gaspar, porque muitas obras públicas finalizadas apresentam problemas para a manutenção, como, por exemplo, ruas recém-asfaltadas cedendo, rachaduras em prédios e mofos em salas mal arejadas. Eu, por ser arquiteto, já estou familiarizado com esse assunto, tanto na esfera pública quanto na privada. A gente tem problemas de quem construiu uma obra abandona depois da conclusão da obra e os próximos que virão não sabem às vezes como foi feita essa obra, em que condições e qual o período de manutenção que é necessário para se manter essa obra em perfeito estado, né? Então, é uma necessidade básica que prevê que esses manuais sejam feitos, né, após a conclusão da obra e sejam arquivados na prefeitura essa informação, que pode ser disposta em arquivo físico ou mesmo eletrônico, e que a futura administração possa fazer essas manutenções periódicas. E o projeto também contempla uma prestação de contas no site da transparência da prefeitura. Uma vez por ano ele prevê quais as manifestações que serão as manutenções que serão feitas no próximo ano, e tanto aquelas que já foram realizadas. O edital de uma licitação deverá prever a elaboração e a entrega do manual. Já tem que fazer parte da licitação para não ter depois a desculpa de quem fez a obra não sabia e aí fiquemos sem essas informações, né? E um outro projeto protocolado na Câmara Municipal é de autoria do vereador Paulo Haddad, que garante a carteira de identificação em pessoas que têm as pessoas que têm o transtorno de espectro autista no município de Campinas. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad cria a carteira de identificação do autista, um documento destinado a pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. A carteira de identificação do autista é um documento que será fornecido às pessoas com distúrbio do espectro autista, ou conhecido como autista, né, popularmente conhecido como autismo, na verdade, é um distúrbio neurológico. Essa pessoa, de posse desse documento de identificação, se ele tiver qualquer eventualidade, vamos supor, por exemplo, um quadro de autismo um pouco mais severo, que a pessoa tem dificuldade de comunicação, tem dificuldade de se expressar, e ela se perde do representante legal, do pai, da mãe, ele é encontrado. Se ele tem identificação, ele pode ser visto com olhos diferentes, com um olhar diferente, porque ele tem um distúrbio, né, neurológico, comportamental, tem lá na sua carteira de identificação um telefone e o nome da pessoa que ele vai entrar em contato para que a pessoa possa se dirigir àquele local para que faça uma abordagem, muitas vezes uma abordagem correta.
Existe uma lei no Brasil que dispõe especificamente sobre indivíduos com autismo. Ela é de 2012 e deixa claro que pessoas com transtorno do espectro autista são consideradas legalmente pessoas com deficiência. Esse texto foi alterado em 2020, quando foi aprovada uma outra lei federal que já previa o direito a essas carteiras de identificação e assim buscava facilitar o acesso a serviços básicos no dia a dia. Com esse novo projeto de Paulo Haddad, a ideia é ampliar a divulgação desses direitos cidadãos aqui no município. É importante saber que essa nossa propositura ela tem respaldo legal. E as pessoas com autismo, elas têm sim a prioridade, elas são entendidas como prioritários. E muitas vezes é importante que elas não fiquem muito tempo, seja numa fila de banco, seja numa fila de um órgão público, sejam atendidas, né, o mais rápido possível, porque pode gerar algum tipo de desconforto e essa criança venha a ter aí, a criança ou adulto venha a ter algum comportamento que possa ter prejuízo, né, para o atendimento, enfim, para a condução, né, daquela demanda dela. A carteira é um documento gratuito, com validade de 5 anos e sujeito à renovação. Enquanto a lei estiver em vigência, o trabalho será conjunto entre Câmara e Prefeitura. Esse projeto tem que ser votado, né? Ele está tramitando nas comissões, ele vai ser votado em plenário, vai para a sanção do prefeito e a regulamentação. Eu acredito que é a Secretaria, né, das pessoas com deficiência que vai regulamentar, que vai ter a gestão, né, e a confecção dessa carteirinha. É um requerimento que vai ser preenchido e assinado pela pessoa ou pelo seu representante legal, de posse dos documentos pessoais, né, dessa criança ou desse adulto que tem aí esse distúrbio, né, o autismo, o distúrbio do espectro autista. Também vai constar nessa carteira de identificação os dados pessoais dos pais ou do representante legal, também um telefone de contato e o endereço aonde ele reside. Então, tudo isso vai ser coordenado pela Secretaria, acredito eu, né, das pessoas com deficiência. Hora de nós falarmos da 26ª reunião extraordinária que aconteceu ontem e a gente começa falando sobre uma proposta de mudanças de local para as reuniões, né, Mina? Olha, está quase na hora disso acontecer. Mas para que as reuniões extraordinárias, ordinárias e outras reuniões aqui da Câmara, de comissões, solenidades, voltem a acontecer de forma presencial, foi necessário que nesta reunião extraordinária de quarta-feira fosse aprovado um requerimento de autoria da mesa da Câmara que propõe que as reuniões do Legislativo, remotas ou presenciais, possam acontecer no Teatro Bento Quirino, que fica no centro de Campinas. A medida é necessária em virtude das reformas pelas quais passam o prédio do Legislativo instalado aqui na Avenida da Saudade. O presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, prevê que já na próxima semana as sessões ocorram no Teatro Bento Quirino, ainda na parte da manhã. E a partir da segunda quinzena de maio, as reuniões podem acontecer normalmente no período noturno. Mas na quarta-feira, a reunião ainda extraordinária será lá no Bento Quirino. Eu gostaria da presença de todos os vereadores lá, entendeu? E na outra segunda, a gente fazer também experimental às 9 horas da manhã, e depois a gente faz a resolução, trazendo as reuniões como era antigamente, com o público presencial a partir das 17 horas, ok? Ainda repercutindo a 26ª reunião extraordinária, os parlamentares também aprovaram um projeto em relação à contratação de estagiários aqui na Câmara de Campinas. A proposta é estabelecer que a Câmara possa ter estagiários em nível superior, com vagas exclusivas, inclusive para órgãos de assessoramento, controle e gestão institucional, aqui que fazem parte da estrutura organizacional do Legislativo. O vereador Paulo Búfalo pediu também que seja possível que o estágio seja ampliado, por exemplo, para alunos de colégios técnicos.
a mesa da Câmara, que é autora desse projeto de resolução, depois passa a ser uma resolução de toda a Câmara, olhasse também para as carreiras do campo técnico, no sentido de contribuir com um processo assim que anualmente coloca à disposição aqui da sociedade de Campinas um conjunto de técnicos da área industrial, de meio ambiente, da área de gestão, da área de logística. Mas eu não tenho dúvidas que todas essas escolas técnicas teriam algo a oferecer nessa parceria com a Câmara de Campinas, nessa formação dos trabalhadores. E a Câmara também daria esse retorno do ponto de vista da formação profissional, educacional e crítica, inclusive, porque nós estamos falando de estágio no órgão público, elaborador de políticas públicas, enfim, né? Os estagiários vão receber mensalmente, a título de Bolsa Auxílio, o valor equivalente a um salário mínimo e meio e terão direito ao Vale Transporte, que corresponde a 2 passagens diárias de ônibus aqui da cidade de Campinas. A duração desse estágio será ainda ajustada entre as partes interessadas, obedecendo o limite mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. Dando oportunidade aos estagiários com esse conhecimento através desse projeto, e nada impede que a gente abra futuramente. Isso foi estudado, foi feito um estudo aprofundado pela nossa Procuradoria desde o início da nossa gestão. Então, estamos fazendo aqui com que a Câmara Municipal de Campinas inicie uma nova fase de estagiário, dando oportunidade, principalmente porque o campo de trabalho muitas vezes necessitam de experiência. E o estágio vem complementar esse tipo de exigência aí do mercado. E o resultado completo da votação, com projetos aprovados, e também a gente teve um projeto rejeitado, você encontra no site www.campinas.sp.leg.br e a íntegra de todas essas discussões no youtube.com/TV Câmara Campinas. E a gente adianta, voltando ao assunto das transmissões direto e das realizações de todas as reuniões lá no Teatro Bento Quirino, Gabriel, que ainda na próxima semana está prevista a aprovação de um projeto de resolução fazendo com que as reuniões ordinárias possam acontecer, porque hoje, no regimento interno da Câmara, elas só estão previstas aqui no ambiente legislativo. Okay. Então, é preciso ainda que na próxima semana os vereadores aprovem essa transferência para que as reuniões ordinárias aconteçam lá no novo espaço. Enquanto acontecem as obras no Legislativo, e a gente segue acompanhando, então, as reuniões extraordinárias por enquanto. Mirna Abreu, a agenda da Câmara de Campinas, hoje o nosso Câmara Notícia começando um pouquinho mais cedo, às 11 horas da manhã, até porque daqui a pouco tem reunião de comissão. É às 1h30 da tarde, a Comissão Permanente de Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Luiz Carlos Rossini, ela realiza a 4ª reunião ordinária com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, a gente acompanha esta reunião coladinha aqui com o nosso Câmara Notícia. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, e até amanhã. Até.